Fala traders, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje o conteúdo ele é um pouco maior, um pouco mais extenso, porque também é de suma importância, né? Nós vamos ensinar hoje como criar sua própria estratégia. Não é algo fácil, não é algo simples e não é algo que você faz a curto prazo. É algo que você tem que construir e estudar. Tem que estudar. Muita gente tenta fugir dos estudos, mas ele é que vai manter a sua consistência a longo prazo, beleza? Então, chega de enrolação, vamos lá para o conteúdo. E eu dividi esse conteúdo em 7 etapas. E, gente, essas 7 etapas, elas têm que ser muito bem feitas, elas não podem ser puladas. Você tem que fazer 7 etapas certinho para poder criar sua estratégia, assim como eu criei a minha e todos os traders profissionais têm deles, ok? Estão preparados? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer com muita atenção é observar, tá? O gráfico, ele se repete, tá? Ele todos os dias ele é a mesma coisa, ou ele está numa tendência de alta, ou ele está numa tendência de baixa, ou ele está lateralizado, né? E isso é o foco, tá? Sua estratégia vai ser numa tendência forte, vai ser numa micro tendência. Então, isso são coisas que você já tem que começar a observar. Eu vou até destacar aqui, observar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você tem que buscar padrões ou certas formas de visualizar o gráfico. Por exemplo, toda vez que o gráfico faz, exemplo, tá, pessoal? Toda vez que o gráfico faz 5 velas verdes, uma vermelha, a próxima tende a dar o quê? Então, você fica nessa observação. Toda vez que o mercado vai entrar em uma tendência forte de alta, ela faz essa movimentação. Então, a probabilidade da próxima vela é de ser o quê? Entendeu? Outra forma de ver. O gráfico, principalmente no gráfico, que é o gráfico da IKEA, ele é dividido em quadrantes, né? De 5 minutos. A cada quadrante, 5 velas verdes, ela está dando qual? Entendeu? São esse tipo de coisas que você tem que analisar. Outra coisa que você tem que observar bastante, horários. Tem muitos traders que operam somente com horários. Por exemplo, todo dia, às 11 horas, o USD JPY dá Cal em M5 ou M1. Então você tem que seguir essa estratégia. São várias observações. A cada 3 minutos, a vela, o gráfico Euro-GBP está dando Cal. Vocês estão entendendo como é assim a forma de analisar do gráfico? Então são coisinhas que você tem que criar. E como você vai fazer isso? Observando, beleza? Outra coisa importante é o 2, tempo de validação. Eu coloquei aqui 100 traders, ou seja, 100 entradas para você validar. E como é que você vai fazer isso? Se a sua assertividade, se aquele trade que você está fazendo, aquele padrão, aquele horário, aquela estratégia, ela não está lhe dando uma assertividade de 65 a 70, ela já não é um padrão assertivo. Show? Mas, se cada 100 entradas ela está lhe dando ali uns 70 wins, cara, gente, por favor, tá? Não usem o dinheiro, usem a conta demo, ela tá lá para isso, tá bom? Ela tá lá para isso. Voltando, se a cada 100 trades que você faz, ela tá lhe dando 70 wins, é uma boa estratégia. Por quê? Porque lá na frente, quando você estiver mais confiante, você pode usar um gerenciamento de ciclos, tá? Eu não uso o martingale. Por quê? Porque o martingale, por exemplo, você deu um put e a vela não respeitou. Se você der outro put e dobrando a sua entrada, a longo prazo não é legal, tá bom? Mas, usando os outros tipos de estratégia, o ciclo ele é bem assertivo, ele pode dar, sim, uma boa margem de assertividade. Mas você tem que estar acima de 65% a 70%, que foi uma das coisas que eu falei no nosso último vídeo. Show? Outra coisa que você tem que observar
O 3 é a quantificação. Você tem que quantificar essa assertividade. Se eu entrar todos os dias às 10h55 numa vela de M5 e ela me dá, de cada 10 trades, ela me deu 7 vitórias. Em 7 dias ela me deu 7 vitórias. Opa, gostei, vou ficar fazendo isso agora. Entendeu? É um exemplo. E quando você quantifica isso, que você tem a sua assertividade certinha, isso tem que ter muita paciência, estudo e determinação, você vai conseguir fazer os seus ciclos assertivos, porque cada uma vitória ou um loss, cada um loss você tem outra vitória, numa margem de 70%, está entendendo? A cada um loss você tem uma vitória. Então em ciclo você recupera tudo que você perdeu, porque você já sabe que aquela estratégia vai lhe dar uma assertividade bacana, entendeu? Outra coisa que você tem que escolher, que é importante, é o time frame. Porque o time frame, você vai operar em M1, você vai operar em M5, a sua estratégia ela é boa para M15. E por que eu estou falando isso? Porque geralmente as pessoas elas não se sentem confortáveis em M1 e gostam mais de M5. Eu, por exemplo, eu gosto mais de M1, sempre gostei mais de M1, porque eu sou, vamos dizer assim, minha ansiedade não deixa eu operar muito em M5. Mas quando eu vou colocar lá na comunidade entradas, eu coloco em M5, porque não é porque eu goste ou porque seja assertivo ou não, é porque é mais fácil da vela, vamos dizer assim, manter o padrão que eu quero, a cor que eu preciso, porque as minhas operações elas são mediante, né? A minha probabilidade é mediante em cores. Eu não faço análise de candles ou análise de tendência ou suporte e resistência, beleza? Então, escolha um time frame da sua estratégia, aquilo que você se sente confortável. Se você for fazer uma operação em retração, geralmente respeita mais em M5, beleza? Então, isso você também tem que ter consciência. Outra coisa, que é o 6 agora, qual análise? Gente, vocês sabem, né? Quem acompanha sabe que existem vários tipos de análises, né? Eu operava muito análise técnica, suporte e resistência, mas eu chegou um período que eu não estava me sentindo mais bem. Por quê? Porque eu sempre estava esquecendo uma linha que eu não marquei direito, uma liquidez que eu não vi, várias coisinhas que estava me deixando um pouco mal, porque eu não estava analisando corretamente. Então eu não estava me sentindo uma boa trader, entendeu? Então o que foi que eu fiz? Eu saí da análise técnica e fui para a análise probabilística. Mas também tem a análise fundamentalista, que é aquela análise mediante notícias. Outra coisa que vocês têm que ver também, se vocês forem fazer estratégias, montarem estratégias, procurem montar em mercado OTC. Né? Você sabe que o OTC é o mercado da própria corretora, não tem controle sobre isso, mas tem menos volatilidade, né? E também respeita mais, se for análise probabilística, tende a respeitar bastante também. Fechou? E também temos o nosso sétimo, né? Que é vamos dizer assim, um meio de consciência mesmo, né? Que o gráfico ele está lá. Então, se você for um bom trader, o gráfico vai estar lá. O mercado está lá 24 horas. Se você entrar de 5 horas da manhã, de meia-noite, ele vai estar lá. Seja aberto ou seja OTC, ele vai estar lá. Se você for um bom trader, o mercado está lá. Se você for um mau trader, vai estar lá. O importante mesmo, pessoal, é quando você montar o seu operacional certinho, seguindo todas essas regras certinhas, o importante é que você mantenha a disciplina, certo? Procure ter um operacional que te dê aí uma margem de 70%. Não criem expectativas mediante a coisas que você não tem controle. Fechou, pessoal? Então, siga esses passos, observe, valide, quantifique, monte um gerenciamento bacana nessa estratégia que você criar. Escolha um time frame que lhe dê um conforto melhor, vamos dizer assim, no tempo.
Escolha uma boa análise, seja ele probabilística, técnica ou fundamentalista. Escolha algo que você se identifique, show? E tenha consciência de que o mercado é hoje, é amanhã, é depois, é próximo mês. O tempo vai passar de todos os jeitos. Isso demora demais, não importa. O gráfico vai estar lá e o tempo vai passar de todo jeito. Então, para de procurar milagre, para de procurar estratégias milagrosas. Quem sabe aí você pode ter a sua própria estratégia, assim como eu tenho a minha, que me dá uma constância mensal de 15%. E é isso que a gente tem que procurar, certo, pessoal? Nada de alavancagem, nada de robô e nada de algo que te faça sentir mal posteriormente, beleza? Então, fechou. Esse é o vídeo de hoje. E obrigado, tamo junto.